Mas vamos nós aqui. Então, começou, né? Semaninha aí das exatas, essa que vocês amam de paixão, devem estar muito felizes. E esse próximo fim de aí vão ter que fazer 3 horas de prova de matemática, de física, de química, biologia. Tenho certeza que vocês estão muito faceiros. Então, para a gente começar bem, já tivemos um pouquinho de matemática, vamos dar em física e começar na área que mais cai questões, assim, estatisticamente, que é a área da mecânica. Então, a gente começa... Mecânica é aquela mecânica clássica, que é cinemática, mais cinética, cinemática, dinâmica. Então, trabalho energia, colisões, essas coisas tudo, certo? E a ideia aqui é a gente ir conversando um pouquinho conforme for resolvendo questões, tá? Para a gente não ficar... É pouco nosso tempo, né? E daí, para a gente não ficar criando resumões assim, é melhor a gente ir conversando sobre a matéria conforme vai resolvendo os exercícios, certo? E daí eu separei alguns aqui, então já vamos dar-lhe. Neste aqui, então, diz que você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicadas pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Beleza? Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da companhia controladora de trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante de... Ali está meio bizarro, vamos... Aqui é segundo, isso é metro por segundo, e a -2 aqui, ó. Vamos apagar isso aqui. Então, é metros por segundo, metros por segundo ao quadrado, né? Se a gente faz segundo, metros vezes segundo elevado na -2, isso aqui é um menos. Quando tu eleva qualquer coisa com um expoente negativo, a gente, né, aquela regrinha de matemática, então a gente pode botar dividindo aquele expoente, daí fica um expoente positivo, só que dividindo, ao invés de multiplicando, né? Então, muitas vezes a gente encontra dizendo metros por segundo ao quadrado, que é uma unidade de aceleração bem conhecida nossa, né? Mas ao invés de metros por segundo ao quadrado, é metros vezes segundo elevado na -2. Mas beleza, então tem essa aceleração aqui conhecida até atingir a velocidade de... Ai, ficou desconfigurado tudo, gente. Aqui, ó, vou botar quilômetros por hora. Beleza? Mas aqui era a mesma coisa, era hora elevado na -1. Então, que é quilômetro dividido por o hora. O hora está elevado na 1 aqui é igual a nada, né? Mesma coisa. Beleza. Mas então, qual que é a moral? Sai um carrinho daqui, ó o carrinho aqui. Lindo carrinho. E ele vai acelerar por 1 metro por segundo, então essa aceleração vai ser de 1 metro por segundo ao quadrado, até ele atingir esses 72 km por hora. E aí ele vai prosseguir na via, né? Diz que prossegue com velocidade constante. Lembrando que essa distância aqui é de 500 metros. Beleza? Na verdade, todas essas distâncias aqui são igualmente espaçadas por 500 metros. Aqui a mesma coisa, 500. Agora não ter dúvida. Certo? E daí nos fala, você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los.
Então, 100 metros antes, a gente quer ajustar o semáforo para que o semáforo abra, né? Sai de vermelho para verde, quando o veículo tiver 100 metros antes de cruzar esse semáforo, beleza? Para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. Então, vamos lá. O que a gente já vê de cara aqui, né? Que a gente está tratando de MRUV, porque a gente tem aceleração, certo? Mas se vocês se ligarem depois, ele fala, não, beleza, ele tem MRUV até atingir velocidade constante, de 72 km por hora, e a partir daí ele prossegue, ou seja, ele está em MRUV até atingir uma velocidade tal, e a partir daí ele percorre, prossegue com velocidade constante, então é MRU, né? Daí aqui nessa hora já leu a questão, já tem que pensar em MRUV, MRU, tem que pensar nas fórmulas. Infelizmente vocês têm que decorar, né? Não tem muito jeito não. Mas o que eu fazia bastante era, cheguei na prova, já escrevi as fórmulas que eu preciso, que eu imagino que eu vou precisar, aquelas fórmulas chatinhas que a gente decora. Então eu chegava na prova e já escrevia ali na frente mesmo, ou em algum espacinho em branco, as fórmulas de MRUV, as fórmulas, sei lá, alguma outra fórmula que vocês achem chata assim de decorar. Chega na prova, fica lá com as colinhas até 5 minutos antes de entrar na prova, tá tudo bem fresco. Chega na prova, já põe tudo isso em alguma folha ali, não tem erro de vocês esquecerem depois. Então fica uma dica aí, tá? Outra dica também, tava falando com a Helena, a Ellen, desculpa, que ela tinha falado, que a prova é extensa, né? Uma dica também do Enem é sempre ler primeiro essa perguntinha aqui, ó. E ver se ela faz sentido. Às vezes, pô, essa é uma clássica questão que vai fazer sentido toda a historinha que ele vai contar antes, né? Mas tem umas questões que ele vai dar uma puta numa história, vai ter uma imagem sobre, sei lá, sobre um semáforo lá, e daí ele pergunta uma questão que não tenha, que tem a ver com o semáforo, sei lá, da cor, da luz, e daí é uma questão de ótica. Mas ele contou toda uma história sobre a criação do semáforo, que foi por isso e aquilo, e no fim a questão era a frequência da luz verde é maior ou menor que a da luz vermelha, sabe? Então, tu gastou um monte de tempo lendo um monte de historinha que não te serviu para tu resolver a questão. Então, como a prova do Enem é uma prova muito extensa, muito cansativa, fiquem sempre ligados também, tentem ver, pô, começa a ler, é balela, é blá blá blá, já pula para a questão, essa partezinha da questão, para ver se tu precisa de fato ler aquela história toda ou se não, sabe? Então, outra dica aí também. Nesse caso, bom, considerando que vocês tenham entendido que sim precisaram se ler, vamos, se eu não me engano, já resolver aqui, ó. Eu vou botar aqui. Temos o semáforo O, temos o A, o B e tá. E o C, certo? E já sabemos que eles estão a 500 metros, né? O que a gente quer aqui no final das contas? Saber os tempos, certo? E daí, primeira informação, aliás, as informações que a gente tem é a aceleração, e daí sabendo que a gente tem dois momentos aqui. Isso é um carrinho, acredita em mim. Quando o carrinho está acelerando, e o que a gente quer? É saber o tempo dele sair do O até 500, até ele cruzar o semáforo A? Não, a gente quer saber, lembrando aqui, ele fala, ó, você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los.
Ou seja, quando ele estiver, eita, quando ele estiver aqui em 400 metros, não é não? E vai ser a mesma coisa quando ele estiver aqui. Daí, se a gente somar esses 400, no caso, a distância total desde o O, então aqui seria 900 metros. E assim por diante, tá? Mas vamos nesse primeiro aqui. Esse primeiro a gente sabe que ele está acelerando até ele atingir uma velocidade que ele vai depois ficar constante. Então a gente sabe que ele tem um MRUV aqui mais um MRU. Aliás, na teoria a gente não sabe se ele aqui ele já está, como eu já sei no caso a resposta, eu sei que ele já aqui mesmo ele já adota tanto MRUV quanto MRU, mas a gente primeiro vai entender quanto tempo ele vai demorar para alcançar aquela velocidade que ele vai manter constante, que é o 72 km por hora, né? A gente sabe que a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Então, o que a gente tem de informação? A gente tem de informação a velocidade final, a velocidade inicial, que é zero, a gente sabe que ele sai do repouso, a gente tem a velocidade final e a gente tem a distância. Isso nos lembra, e tem que nos lembrar pelo menos, da equação de MRUV que não depende do tempo. Tem umazinha só equação que não depende do tempo, que é a famosa equação de Torricelli, que é a velocidade final ao quadrado vai ser a velocidade igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação da distância. Nesse caso aqui, a gente não sabe a variação da distância, vamos descobrir quanto tempo ele vai demorar para chegar nessa velocidade constante. Né? Vou passar esse... Peraí, deixa eu ver se eu... Não consigo apagar. Ai, que demônio! Bom, já vou fazer tudo então junto aqui, ó. Meu Deus. Lembra que isso aqui eu apago antes de postar lá o coisinho, só porque às vezes ele buga. VF final, passei esse VI para o outro lado. E por que eu estou já botando entre parênteses? Porque primeiro eu passo o VI lá para o outro lado, e daí ficou só esse termo, ficou VF ao quadrado menos VI ao quadrado, igual a 2A raiz delta S. E daí eu vou passar esse 2A para baixo aqui. Beleza? E daí isolamos esse delta S. Qual que é a velocidade final? É 72 ao quadrado 72 km por hora, né? Daí tem um rolê também. Já vamos conversar sobre. Aqui eu vou botar em outra cor, para vocês se ligarem. Porque aqui a gente está em quilômetros por hora, tá? Por que é importante? Bom, vamos lá. Qual que é a velocidade inicial? É zero. Zero ao quadrado é zero, né? Mas... E aqui a gente faz vezes 2. Opa, vamos. Vezes... Qual que é a aceleração? Aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Só que, justamente, aqui a gente está trabalhando com metro por segundo ao quadrado. Então, isso é uma coisa que vocês têm que se ligar, que a gente tem duas unidades diferentes.
O que a gente tem que fazer? Tem que transformar ou esse metro por segundo ao quadrado em quilômetro por segundo ao quadrado, ou quilômetro por hora ao quadrado, ou transformar esse quilômetro por hora em metros por segundo. Com certeza é mais fácil transformar esse quilômetro por hora em metros por segundo. Certo? Como é que a gente fala? Vamos lembrar da conversão do quilômetro por hora. Vamos abrir um parênteses aqui. Aqui, pode ser. Onde? Aqui. Quilômetro por hora para metro por segundo. Não vou, daí aqui vocês, se alguém tiver dúvida, no caso, dê um Google de como é que é, mas tem que lembrar que tem um número mágico aí para essa conversão, que é o 3,6. E daí tem que lembrar se é multiplicando ou dividindo, né? Porque quando tu passa de um para outro é multiplicando, e quando é de outro para um é dividindo. Essa é a regrinha. Tem ali toda a dedução, por quê, como é que é, mas se alguém quiser dar um Google aí, mas nesse caso aqui a gente vai, daí eu sempre lembro que quilômetro a mais é maior e metro é menor, então quando eu estou indo do maior para o menor, eu tenho que dividir por 3,6. E pá. Certo? Então, vamos ver onde é que a gente faz isso. Vamos. Daí a gente já deixa tudo em. Então, o 72 convertido, dividido por 3,6. 3,6, se fosse 10 metros por segundo, seria 36. 36 mais 36 dá 72. Então, eu sei que são 20 metros por segundo. Entendeu? Se fosse 10 metros por segundo, seria 36 km por hora. Como são 72, que é o dobro de 36, então isso também fiquem ligados, porque não é para vocês perderem, não é para ter calculadora na hora, então sempre tem uns números chaves. 18, vou botar aqui só para vocês ficarem ligados também. Então, 18 errei. É 18 aqui. E aqui é 5. Merda. Depois eu deixo bonitinho, gente. Eu apago esses errinhos aqui, que não tenho borracha nesse coisa. Então, quando é 18 km por hora é 5. Quando é 36 é 10. Quando é 54 é 15. Que é 18 mais 36, né? Tô louco? Não. Quando é 72 é 20. E daí vocês meio que sabem os múltiplos, assim, sabe? Então, já quando aparecem esses números, vocês meio que já ficam ligeiros, beleza? Geralmente aparecem múltiplos desses números aqui, de 18, de 36, porque daí vocês conseguem, às vezes pode, sei lá, ser 9. 9, pô, tu sabe que 18 é 5, então 9 é metade de 18, é metade de 5, 2,5 metros por segundo. Beleza? Deixa eu ir cuidando do tempo. Então, beleza? São 20 ao quadrado menos 0 dividido por 2. 20 ao quadrado é 400 dividido por 2. Isso dá 200. E como estamos trabalhando em metros por segundo, aqui metros por segundo, aqui metros por segundo ao quadrado, afinal isso aqui é uma variação de distância, né? Então vai dar em metros. Então, beleza. O que a gente descobriu com isso? Que o tempo
que a distância que ele percorreu até atingir aquela velocidade que ele vai manter constante foi 200 metros, certo? Então, a gente sabe que, de fato, ele percorreu uma parcela aqui do O até aqueles primeiros 400 metros, ele percorreu fazendo MRUV, e depois que ele atingiu 72 km por hora, ele vai manter constante. Então, é um MRU, certo? Aqui a gente já pode saber, então... Nossa, gente, como eu escrevo grande, porque já está me faltando espaço. Vamos fazer assim. Daqui, então, a gente pode primeiro descobrir quanto tempo ele demorou para percorrer esses 200 metros. Daí a gente pode usar aquela formuleta que usa aceleração, porque a gente está num MRUV, mas que usa tempo também. Então a gente pode tirar daí o tempo. Que é o quê? V final é igual ao V inicial mais aceleração vezes o tempo. Aqui fica fácil a gente saber que vou fazer a mesma coisa. Vou passar o VI para esse lado e depois o A dividindo tudo. Então, rapidamente eu tiro que o tempo é o VF menos o VI dividido pela aceleração. Isso vai dar, qual que é o VF? Daí vamos trabalhar já em metros por segundo, tá? 20 menos o VI, 0, dividido pela aceleração, 1. 20 menos 0 é 20, dividido por 1, isso dá 20 segundos. Então a gente sabe que demorou 20 segundos para percorrer esses 200 metros. Porém, ainda nos falta o tempo, então a gente sabe, por exemplo, que ele daqui ele percorreu em 20 segundos. A gente quer saber dos 200 metros até esses 400, quanto tempo ele vai levar. Lembra que a pergunta é aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir? É isso que a gente está querendo descobrir, é o tempo. Então, vamos descobrir quanto leva para ele percorrer o resto desses 200 metros em MRUV. E a gente pode usar, então, daí MRUV é Deus é tudo, né? Aí é barbadinha, mas a gente tem aquela formuleta que a gente meio que divide a distância em distância final igual a distância inicial mais velocidade vezes tempo. Por quê? A distância final a gente sabe que é o 400, a inicial a gente daí, como está fazendo essa parcela só a partir desses 200 metros, então a nossa distância inicial é esses 200, beleza? Mais velocidade, que são 20 metros por segundo, vezes o tempo. Vou fazer a mesma coisa, então vai ser o 400 menos o 200, depois dividido por 20. Para ter esse tempinho aqui, vai ser 400 menos 200, dividido por 20. 400 menos 200 é 200. Vai ficar um 200 dividido por 20, corta, corta. 20 dividido por 2 é igual a 10 segundos. Então, aqui, quanto tempo demorou do O até esses primeiros 400 metros? Esse tempo aqui, os 20 segundos que ele demorou para acelerar o carro, e depois mais 10 segundos mantendo aquela velocidade constante. Então, isso aqui dá 30 segundos. E meio que já nos dá a resposta. Porque se vocês forem ver, as alternativas é 20 segundos, 25, 28, 30 e 35. Então só tem uma aqui, uma alternativa que tem o 30. Depois a gente pode, se quiser ter certeza, calcular quanto seria o restante dos tempos.
daria para a gente basicamente calcular qual que é o tempo que ele demora para sair desses 400 metros aqui até os 900. Isso aqui é um 9, isso é 900, que é os 1000 até o B, menos 100, que é o que ele queria, né? Que ele abrisse 100 metros, que o carro tivesse 100 metros antes do semáforo. Então, seria calcular dos 400 até os 900. A gente poderia fazer isso fazendo a mesma coisa. S igual a SO mais V vezes T, sendo S 900, 400 SO, é os mesmos 20 metros por segundo, aqueles 72 km por hora, vezes o tempo. Aqui, então, ficaria o tempo igual a 900 menos 400 dividido por 20. Isso dá 500 dividido por 20. Corta aqui, 50 dividido por 2 é 25. Então, confirma porque a gente já tinha gastado 30 segundos até ele chegar nesse primeiro, tipo, esses 100 metros antes do ar, né? 30 mais esses 25, que a gente está calculando justamente depois, quanto tempo levaria desses 400 até os 900, né? Tanto que eu botei aqui S, SO, 900 e 400. Então, daqui até aqui, seria mais 25 segundos. 30 mais 25 dá 55. Vou botar aqui. E é justamente esse 55 aqui. Beleza? Dúvidas, pessoal? Então, deu para lembrar aí de MRU, MRUV, lembrando que tem... Só teria mais uma formuleta aí que eu acho que a gente não falou nessas aqui, que é aquela que envolve tempo do MRUV, né? Pode crer, Nicolas. Ela não é difícil. Só tem que se ligar mais ou menos como o que, que tem que pensar, como é que resolve. Essa é a dica também. O Torricelli, essa primeira equação que eu botei aqui, tem que sempre pensar, se eu tenho velocidades, tenho aceleração e não tenho tempo, uso o Torricelli. A Torricelli é justamente a equação, quando a gente não tem tempo no MRUV, geralmente a gente vai querer usar esse Torricelli, tá? Que é essa equaçãozinha aqui. Porque daí a gente consegue tirar uma informação a mais, que é a distância. E com a distância a gente consegue calcular tempo. Através dessa equação aqui. E daí a gente tem distância, tem velocidade. Não, minto, dessa aqui, né? Porque tem as velocidades, tem a aceleração, daí consegue tirar o tempo. Mas beleza, bora que bora. No Autódromo de Interlagos, um carro da Fórmula 1 realiza a curva S do Senna numa trajetória curvilínea. Enquanto percorre esse trecho, o velocímetro do carro indica a velocidade constante. Essa é uma informação importante. Bom, na verdade diz que a trajetória curvilínea é uma informação importante. Eita caralho. E velocímetro indica a velocidade constante. Por que é importante? Porque pergunta quais são a direção e o sentido da aceleração do carro. Para quem não... Bom, não sei se todo mundo sabe que tem a famosa... no Autódromo de Interlagos tem a famosa trajeto que é a curva S do Senna, infelizmente, que foi onde o Senna bateu e veio a falecer. Mas, imaginando que é um S e tá o carrinho... Isso é uma visão de cima, tá? Por isso que eu fazer um carrinho, ele tem uma barbataninha assim, né? Parece um aviãozinho. Mas confia, esse é um carro de Fórmula 1. E o que ele está dizendo? Numa trajetória curvilínea,
E ele pergunta a direção e o sentido da aceleração. O que ele está perguntando aqui? Que mórbido o nome, exatamente. Minto, eu não sei se ele foi nessa que ele bateu, ou se ele era famoso porque ele corria, mas é o S do C. Eu não tenho certeza se ele morreu nessa curva. Não importa. A questão é, o que ele está perguntando aqui? Basicamente é sobre a aceleração, qual que é a aceleração que a gente tem em movimentos curvilíneos? Porque ele está dizendo aqui, trajetória curvilínea. Quando fala em trajetória curvilínea, o que vocês veem à mente, assim? Alguma aceleração bem específica de trajetórias assim? Alguém sabe? Tangencial e tem uma parceirinha da tangencial, Nicolas. Não? Sem... Vixe. Centrípeda, não é? Que é diferente de centrífuga. É centrípeta, né? Então, sempre tem que lembrar, em trajetórias curvilíneas, movimentos curvilíneos, a gente tem duas acelerações. Bem como o Nicolas disse, a gente tem a tangencial e a gente tem a centrípeta. Vamos fingir que eu desenhei certinho e aqui elas estão a 90 graus uma da outra, tá? Mas elas sempre estão 90 graus uma da outra. Uma está apontando para tangente, para saída. Então, se um carro está fazendo uma curva e do nada o motorista larga a direção, o carro ele vai seguir pela tangente, por isso que é tangencial, pela tangente daquela curva. Então ele vai só seguir reto. E a gente sempre tem, na verdade, não é sempre que a gente tem essa aceleração. Quando é que a gente vai ter aceleração tangencial? Quando a velocidade. Meu Jesus. Quando a velocidade, o módulo da velocidade, ou aqui ele está dizendo, ó, o velocímetro do carro. Quando o módulo, não o módulo, mas a velocidade tangencial, por isso que a gente diz a velocidade tangencial, mas quando a velocidade está aumentando. Nesse caso aqui, ele está dizendo a velocidade do carro indica a velocidade constante. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma velocidade tangencial, aliás, uma aceleração tangencial nula, porque a velocidade tangencial não está mudando. A aceleração é o quê? É sempre o que está modificando a velocidade, certo? A velocidade tangencial, nesse caso, não está mudando. Ele está indicando, está nos dizendo aqui, velocidade constante. Então, essa aceleração só sobra a outra aceleração, que é a centrípeta. Centrípeta. Acho. Certo? Então, aqui de cara a gente já vê, ó, quais são a direção e o sentido da aceleração do carro. Ele fala radial, aceleração nula. Aqui é uma flechinha. A aceleração, se a gente não tem nenhuma aceleração tangencial, a gente só vai ter aceleração centrípeta, tá? E daí, vou desenhar aqui para ficar mais claro. A gente sempre vai ter essa que é tangencial, ou, aliás, não é sempre, justamente no movimento a gente pode ter essa aceleração tangencial e essa aceleração centrípeta. Se a gente tem aceleração tangencial e a centrípeta, a gente vai ter que fazer uma soma de vetores aqui
E daí, o módulo o módulo não, mas a soma dessas acelerações vão ser alguma coisa assim, vai ser um vetor apontando, somando essas acelerações tangenciais e centrípetas. Se a gente não tem nada, e aqui ele sempre aponta, essa aceleração centrípeta sempre aponta para o centro, né? Talvez é por isso que é centrípeta. Se a gente só tem aceleração centrípeta, então essa aceleração ela vai estar apontando justamente para esse centro aqui. E daí por isso que dizem, qual que é a direção da aceleração? Tangencial? Não, não é tangencial, é uma aceleração radial. Ela tem o sentido do raio dessa curva. E ela daí tem duas opções, apontada para fora ou para dentro da curva. Pô, não faz sentido apontar para fora, porque se a gente está apontando para fora, o carro está saindo da curva, né? Se tem alguma aceleração, e lembra que sempre que tem aceleração tem alguma força, né? A força está mudando o movimento, por isso tem aceleração. Então, se tem alguma coisa fazendo uma força para que o carro continue na curva, essa força, essa aceleração tem que estar puxando ele para dentro, não para fora da curva. Então, essa aceleração centrípeta está apontando para dentro da curva. Beleza? Então, é uma questãozinha importante também para a gente saber, basicamente, conceito. Isso é bem totalmente conceitual, não fizemos uma conta, mas é importante. Entendido, senhor. Muito obrigado, Nicolas, pela resposta. Vamos adiante. Eu tinha até posto aqui, mas não precisava. Essa já tinha, gente. Essa daqui, eu não posso nem me demorar muito mais, porque nós temos mais questões. Mas o que basicamente diz? Tem um avião lá, que é veículo VANT, que eles chamam veículo aéreo não controlado, não tripulado aqui, ó. E daí que eles usam para tirar foto das plantações, tem toda a historinha. E daí ele disse, o operador recebeu uma encomenda que as imagens devem ter sobreposição frontal de 20% em terreno plano. O que quer dizer? Então, ele quer tirar uma fotinho assim, e a fotinho seguinte, 20% dela, ele quer que seja da mesma área que ele já tinha tirado da fotinho anterior. Certo? E ele diz que o avião está sobrevoando com uma altura fixa de 1.000 metros. Velocidade constante de 50 metros por segundo ao quadrado, já entendemos que está desconfigurada, é metros por segundo ao quadrado. E que a abertura da câmera fotográfica, então a abertura da foto, é de 90 graus. E ele já nos dá aqui uma dicasinha de como a gente pode resolver isso. Tangente 45, de 45 graus igual. E daí aqui é o momento que vocês ficam, meu Deus do céu, o que eu faço? Não faço a mínima ideia. Então, justamente trouxe essa questão para vocês verem que isso sim é uma questão difícil, tá? Mas nem tanto a complexidade é mais enxergar o que tem que fazer do que de fato fazer o que tem que fazer, sabe? Então, vamos lá. Ele pergunta aqui, com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Então, ele está perguntando basicamente, vamos botar aqui, o intervalo de tempo entre esse instante e esse instante. Vocês concordam? Porque aqui ele bateu uma foto, daí no intervalo 2 ele bateu outra, e ele quer saber qual que é esse intervalo de tempo. Certo? E daí, beleza. Como é que a gente vai descobrir isso? A gente tem que ter alguma noção aí, qual que é a distância que ele percorreu. A gente tem a velocidade que ele está. A gente sabe qual que é a distância que ele percorreu numa velocidade constante, a gente tem um tempo. Concorda? Então se torna uma questão simples.
Eu acho que daí justamente então a dificuldade está em descobrir qual que é essa distância. E daí, onde é que mora o perigo? Daí eu trouxe ela justamente para a gente revisar outras coisas que é de trigonometria. Não sei se o pessoal da matemática vai revisar isso aí, mas é sempre bom a gente dar uma olhada nisso. Por quê? Não foi à toa que o exercício nos deu essa informação aqui. Porque se a gente quer descobrir qual que é essa distância aqui, ó, ela é basicamente o quê? É duas metades do triângulo, né? Desse triângulo grandão aqui, a gente pode, é essa metade aqui, aliás, é aí que mora o perigo também. Não é exatamente duas metades. Bom, vamos lá. Primeiro a gente descobre algumas informações a mais desse triângulo que a gente tem aqui. A gente tem um triângulo. A gente já tem algumas informações. A gente tem essa informação do H e a gente tem essa informação do ângulo. E o que a gente pode tirar com isso? A gente sabe que a tangente é o cateto oposto, que é o H, dividido pelo cateto adjacente, que é o X. Certo? Casualmente, a gente sabe quanto que é a tangente. Vou botar aqui 45. Eita porra. Casualmente, a gente sabe quanto que é essa tangente 45. Não é não? E é 1. Então, fica muito fácil para nós sabermos que 1 é igual ao H dividido por X. O H a gente tem. O H ele fala aqui, ó, uma altitude H fixa de voo de 1.000 metros. Então, esse H aqui é 1.000 metros. Fica facinho para nós saber que o X vai ser, daí eu vou passar o X multiplicando e ao mesmo tempo já passar, bom, tanto faz na verdade, não precisaria nem passar esse 1 dividido, né? Porque 1 vezes X vai ser X, né? E a gente sabe que o X vai ser o próprio 1.000 metros. Então, certo? Então a gente já sabe, pô, daí se a gente tem um triângulo, a gente já sabe essa altura aqui, e a gente sabe que aqui é 2.000 metros. Porque a gente calculou metade desse triângulo, certo? A gente sabe que a outra metade vai ser igualita, então cada lado vai ter 1.000 metros, a base toda desse triângulo vai ter 2.000. Porém, ele fala justamente que ele vai sobrepor 20% de sobreposição frontal. Bom, mas vai sobrepor 20%. Então, aqui daqui até aqui, a gente sabe que tem esses 1.000 metros. Quanto que vai ser esses 20% do 1.000 metros? Cadê? Onde é que eu vou botar? 20% de 1.000 metros. Minto, desculpa, gente. É dos 2.000 metros. Então, ele vai ter 20% da sobreposição desses 2.000 metros
que cada foto, vamos dizer assim, vai varrer 2.000 metros, né, da área, mas 20% vai ser sobreposto. Então, 20% desses 2.000 metros, se 10% seria 200 metros, então isso dá 400 metros. Certo? Então, de novo, porque até eu me confundi no caso. A gente sabe que metade tem 1.000 metros, então a área toda que ele está tirando foto é 2.000 metros, que é a base toda aqui. Então, a cada foto ele tira 2.000, tira foto de 2.000 metros de área, né? de distância, na verdade. Então, ele está dizendo que 20% desses 2.000 ele está sobrepondo com a foto seguinte. Então, são 400 metros que ele está sobrepondo. Vou botar mais uma corzinha aqui. Então, essa distância aqui a gente sabe que é 400 metros. Se a gente sabe que daqui até aqui tem 1.000, mas de área sobreposta são 400, a gente sabe que daqui até aqui é esses 1.000 menos esses 400, que são 600. Certo? E aqui é a mesma coisa, né? A gente pode supor que, pô, daqui até aqui é metade, né? São 1.000, mas 400 está sobrepondo, então para cá sobraria também mais 600. O que nos torna a distância, que é justamente essa distância que a gente está querendo descobrir que ele percorre entre uma foto e outra, é esse 600 mais 400 mais 600. Então, esse ΔS aqui vai ser os 600 mais os 400. Eita. Mais 600 da outra metadinha, que vai nos dar, então, 600 mais 400, 400 é 1.000, mais 600, 1.600. E daí, no caso, isso foi tudo que o problema não quis nos dar a informação que a gente queria para conseguir calcular o MRUV, que é a distância. Então, teve que fazer todo esse esforço para chegar na informação da distância, porque a gente já tem a velocidade. Né? E agora, beleza, com a distância, a gente já pode calcular o tempo. Né? A gente pode fazer 1.600. Vamos garantir quanto é que é? 50 metros por segundo. Vai ser, então, 50 vezes o tempo. Passa a dividir. 1.600 por 50. Corta 4. 160 por 5. Eu diria que é. Fosse. É 32. 32 vezes 10 dá 320. Metade de 320 é 160. Então, 32 vezes 5, que é metade de 10. Por isso que eu comentando para vocês um pouco como é que eu penso. Então, é 32. Pedro, mas se pegasse do último, não seriam duas metades? Que último? Esse aqui, tu disse? Ah, bom. Pode crer. Não, show. Tranquilo. Então deu um. Beleza. Então deu para entender, pessoal? Essa é chatíssima, mas
por isso, não é difícil na parte que, no final, que é resolver um MRV. O chato é conseguir encontrar informação para tu resolver um MRV. Então, ela deu com certeza uma questão bem, é das questões difíceis, né? Lembra que no Enem tem as fáceis, as médias, as difíceis? E tentem sempre deixar as difíceis por último, tá? Tem aquela questão de pontuação diferente e tudo mais. Bom, mas é isso aí. Feito. Deixado um negócio que rebiscando o outro. Bom, vamos lá. Dois veículos que trafegam com velocidade constante uma estrada na mesma direção. Ó, já vou eu aplicar a minha própria dica. Considerando a situação descrita, qual o esboço gráfico? Qual o esboço gráfico representa? Então, quer dizer que eu vou ter que ler toda essa balela aqui. Então, voltando. Dois veículos que trafegam com velocidade constante uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca, bom, que ocorrem em duas etapas a partir do momento que ele detecta um problema que exige a freada. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo, puta merda, da detecção do problema e o acionamento do freio. O que ele está querendo dizer? Então, entre o momento que eu vi que deu uma batida ali, entre o momento que eu vi que eu tenho que frear e de fato eu frear, tem o veículo percorre uma distância, certo? E é meio, dizem que é o tempo de reação, né? O tempo de reação que a gente, eu tenho que frear, e até de fato eu frear, tem um tempinho, né? A gente não é até se ligar e até mandar os sinaizinhos para o pé lá pisar no freio, demora um pouquinho. E a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com a desaceleração constante. Então, do tempo de fato que eu pisei no freio até ele parar, né, tem um tempo. Então, ele percorre também uma outra distância. Considerando a situação descrita, qual o esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Então, aqui, uma questãozinha de gráfico, e representa velocidade do automóvel em relação à distância percorrida. Então, a velocidade, não dá para ler aqui, mas é velocidade por distância, certo? Então, um gráfico de velocidade por distância. E achei interessante justamente porque são gráficos assim que são mais contraintuitivos. Sempre quando é algo, velocidade por tempo, distância por tempo, é mais intuitivo para a gente. Agora, um gráfico de velocidade por distância é mais contraintuitivo. Qual que vocês acham aí? Entenderam então o que a pergunta está dizendo? Tem um carro e ele tem que frear. Ele tem duas etapas entre ele entender que ele precisa frear e até ele parar totalmente, que é ele detectou o problema, até ele ter esse tempo de reação de pisar no freio, ele está percorrendo uma distância. E daí, fala, ó, dois veículos que trafegam velocidade constante. Então, considerando que ele está numa velocidade constante, ele tem um tempo que ele vai percorrer com essa velocidade constante, até ele se ligar que ele tem que frear, ou até quando ele se liga e até ele de fato frear, ele percorre ainda com velocidade constante. E a partir do momento que ele pisou no freio, daí beleza, ele vai desacelerando, né? Qual dos gráficos o Nicolas acha que é D, a Bárbara B ou E? Vamos lá, primeiro D. O Nicolas acha que é o D. E aqui vamos analisar os gráficos, né? Bom, vou percorrer todos aqui, porque daí para não dar spoiler. Mas velocidade por distância. O que a gente tem que olhar? O gráfico aqui, ele está nos dizendo, conforme a distância, uma distância foi percorrida,
a gente está olhando aqui a velocidade do carro. Então, aqui ele está dizendo que a velocidade, ele estava com uma velocidade e aqui ele está, vamos supor que ele está medindo a partir do momento, preciso frear, né? Que é aquele primeiro momento que ele indicou. E daí ele diz que está descendo continuamente a velocidade desde o momento inicial que ele entendeu que ele precisa frear. Sendo que a questão mesmo está dizendo que são dois momentos diferentes, né? Que ele tá, que esse processo de freio acontece. Então aqui a gente já meio que descarta porque não dividiu em dois momentos. Aqui ele está dizendo, ele percorreu com uma velocidade constante e depois, de certa forma, ele foi desacelerando e essa reta nos indica, então, que conforme a distância aumentou, a desaceleração foi constante também, porque é uma reta, né? Já aqui está dizendo, desde o momento inicial, ele tá com uma parábola aqui, mas dá o sentido de que, desde o momento inicial, essa parábola está descendo, né? Então, aqui a gente já fica também meio, não tem cara de dois momentos, não. AD, ele segue um momento também. Então, aqui a gente já consegue entender, e eu acho que é muito pela diferença. Os dois gráficos ali já nos mostram, né? Não, de fato, aqui ele seguiu um momento constante e daí ele começou a desacelerar progressivamente, mas de maneira não linear, diferente da B aqui. E aí ele já diz, pode crer, o eixo Y é a velocidade, o eixo X é, o, é a distância, Nicolas. Foi mal que tá uma qualidade bem ruim. Aí, por que não é aí, Bárbara, que a gente já tem que descartar ela direto? Porque aqui, lembra que esse eixo aqui, o Y, é a velocidade. Aqui ele está dizendo da distância tal, ele tem a velocidade o quê? Zero. Então, opa, peraí, ele não estava em velocidade constante, ele não estava em movimento. Aqui ele, inclusive, está dizendo, ele saiu do zero, foi para uma velocidade maior, então pensa, né, ele saiu do repouso, adquiriu uma velocidade tal, e daí voltou para o repouso depois. Tá? Então aqui já a gente tem que descartar também. Então, por que a gente descarta esse? Porque aqui ele saiu do repouso, não condiz com o que a gente está falando. Aqui, esses dois, eles não têm esses dois momentos que ele indicou. Nos sobra D e a E. E daí nos sobra avaliar se esse decréscimo da velocidade ele é constante ou não. E daí a gente tem que entender que não é constante. Aliás, o decréscimo da velocidade é a taxa de variação é constante. O que é a taxa de variação? É a aceleração. Nesse caso, a desaceleração, né? A desaceleração, ela é constante, mas a velocidade não vai variar constantemente. Quando a gente tem uma aceleração, uma desaceleração constante, a velocidade ela não vai variar constantemente. Isso, por exemplo, e daí tem que lembrar dos gráficos, gente. Isso tem que lembrar, dê uma olhadinha talvez nos gráficos lá de MRV, mas essa taxa aqui de variação, ela não vai ser constante quando a gente tem uma aceleração constante, certo? Pensa, porque o que é aceleração? É metros por segundo ao quadrado. É que é complicado assim de enxergar, talvez. Mas pensa que quanto mais tempo passa, mais eu estou diminuindo a velocidade. Seria isso, tá? Tem que ter essa noçãozinha mesmo assim, de entender que a desaceleração é constante e tá querendo dizer no caso da aceleração mesmo, que é uma aceleração negativa, mas tem a ver com a aceleração.
A aceleração vai ser a variação da velocidade. A variação da velocidade vai ser constante. Mas quando a gente está medindo a velocidade, essa velocidade, essa mudança da velocidade, ela não, a gente está observando, ela não vai ser constante. Ela vai ter esse formato assim, que é de parábola. Tá bem? Então vai ser o D mesmo. Como uma progressão geométrica. Perfeito, Nicolas. Isso dá para a gente pensar, né? A gente está progressivamente. Pensa numa aceleração, talvez fica mais fácil, né? E a cada. Quando eu acelero 1 metro por segundo ao quadrado, o que eu estou dizendo? A cada segundo eu estou aumentando minha velocidade 1 metro por segundo. Então no início eu tenho uma velocidade baixinha, daí eu vou aumentando em, sei lá, em 1, em 2, a cada segundo que passa eu estou aumentando 1 metro por segundo. Então, o gráfico da velocidade, ela vai começar baixinho, mas cada vez mais a velocidade vai aumentando. Perfeito, Nicolas. Muito obrigado. É que às vezes, e não é nem brincadeira, mas às vezes eu me acostumo com alguns conceitos e fica mais difícil voltar para essa explicação mais basicona mesmo. Mas é por aí. Beleza? E vamos nesses últimos minutinhos, temos mais 15 minutos, entrar um pouquinho na dinâmica, que também é outra área da mecânica, que é muito importante. Começando com um caminhão de massa 5 toneladas, carregado com carga de 3 toneladas, tem eixos articulados que permitem fazer uso de 4 a 12 pneus. O número de pneus em contato com o solo é determinado a fim de que a pressão exercida por cada pneu contra o solo não supere o dobro da pressão atmosférica. Então, como é que os caminhões articulados eles podem ter mais ou menos pneus? Isso vai depender unicamente da pressão sobre cada pneu, certo? E aí ele está dizendo qual que é o limite dessa pressão dos pneus? O limite é o dobro da pressão atmosférica. No momento que tu vê, pô, eu estou com um peso, uma carga sobre os pneus que está superando o dobro dessa pressão atmosférica, a gente já vai ver quanto que é exatamente. Então, nesse momento, eu já tenho que, putz, então eu tenho que botar mais um eixo aqui de pneu para que esses pneus não sofram uma carga excessiva, assim, não sofram uma pressão excessiva. Daí ele fala, pô, a área de contato entre cada pneu e o asfalto equivale à área de um retângulo de lados 20 centímetros e 30 centímetros. Aqui ele está nos dando uma informação importante, logo mais a gente vai usar. Considera a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a pressão atmosférica de 10 na 5 Pascal. O menor número de pneus, no final das contas, pergunta, o menor número de pneus em contato com o solo que o caminhão deverá usar é. Basicamente, o que ele está nos perguntando é, tipo, pô, qual que é o número de pneus que eu tenho que usar, o menor número de pneus que eu tenho que usar, né? Considerando esse caminhão que tem 5 toneladas de peso normal e está carregando mais 3, certo? Então vamos lá. Vou pegar uma outra para a gente ter bastante espaço. Tem um caminhãozinho com carga. Desenho perfeito, esses são vários pneus do caminhão. E qual que é a massa desse caminhão? É 5 toneladas ou 5.000 quilos, mais, vou usar aqui, mais 3 toneladas de carga, né? Então a massa aqui é 8.000, certo? E daí o que a gente pode pensar aqui é, daí aqui a gente teria que pensar, pô, qual que é o número de pneus, né? Que o menor número de pneus que vão suportar
essa massa e que vão estar sofrendo uma pressão menor do que aquela estabelecida, né? O que a gente pode fazer, na verdade, é pensar quanto que cada pneu, com aquele limite da pressão, né? Mas quanto cada pneu suporta, né? E daí a gente, beleza, cada pneu suporta tanto, e daí a gente tem tanto de massa, então a gente vai saber qual que é o número de pneus que a gente vai precisar. Então a gente pode pensar, então, na pressão limite de cada pneu. Certo? Qual seria essa pressão limite? Primeiro que ele diz que a área de contato entre cada pneu e o asfalto equivale à área de um retângulo. Então, vou botar aqui, do pneu. O pneu está pressionado contra o asfalto e essa área de contato, por que essa área de contato é importante? Porque pressão é força sobre área. Para a gente saber qual que é essa força que tem que estar sendo aplicada, qual que é essa força limite aplicada, a gente tem que saber essa área. Então, vou botar aqui como muito lindamente, isso é uma pressão limite. Primeiro que a pressão limite, qual que era? Ele dizia que era o dobro da pressão atmosférica. E depois ele diz, a pressão atmosférica é 10 na 5 Pascal. Então, vamos ver. A pressão limite é 2 vezes 10 na 5. Deixa agora para eu não errar. O Pascal é 1 Newton por metro quadrado, se eu não estou equivocado. Yes! Então, 2 vezes 10 na 5, e aqui é Newton por metro quadrado. Show! Então, vamos deixar assim por enquanto. Essa pressão limite. E qual que é a nossa área? A nossa área ele fala que é equivalente à área de um retângulo de lados 20 centímetros e 30 centímetros. Então, a área seria 20 centímetros. Vou deixar aqui explícito, porque aqui a gente já deu a entender que melhor é trabalhar com metro quadrado. Então, o melhor é a gente converter isso tudo. 20 centímetros é 0,2 metros. E 30 centímetros é 0,3 metros. E aí, beleza. 0,2 vezes 0,3 é 0,06 metros quadrados. O que nos falta, então, é calcular. A gente tem a pressão limite, a gente tem a área, é calcular essa força. Aqui a gente está tudo calculando a pressão limite. Então, a força, vamos botar um força limite também. Vai ser a pressão vezes a área. A pressão 2,10 na 5. E a área, né? E repara que Newton metro quadrado, a gente vai multiplicar por uma coisa que é metro quadrado em cima, vai cortar os metros quadrados, vai sobrar só Newton, que é a unidade de força, né? 2,10 na 5 vezes esse 0,06. A gente
pode fazer vou ser meio direto. 2,0,06 dá 0,12. Então, seria 0,12 vezes 10 na 5. Daí eu vou fazer um 0, passar 1 aqui, daí vai ficar 1,2 vezes 10 na 4. Aí tem que imaginar um pouquinho das notações científicas aí, lembrar como é que faz. Minto, 10 na 6. Viu? Sempre me confundo também. Que vai ficar 0,12. Né? Então, como é que eu penso? Se eu estou aumentando, estou passando a vírgula para o lado para aumentar esse número, ao invés de ficar 0,12, deixar como 1,2, eu estou tornando esse número maior? Não estou viajando? Ixi. Eu não consegui. Valeu, Nicolás, imagina. Viu? Até eu me confundo, gente. 1,2, 0,2, estou deixando ele maior, então não, tá certo. Eu deixo menor para compensar as coisas, entendeu? São 4. Compensar as coisas. Essa é a nossa força limite. E daí, o que é a força? A gente tem que lembrar que força é igual a massa vezes aceleração. Se a gente sabe a nossa força limite, a gente poderia calcular qual que seria a massa limite. Fazendo massa, vai ser, passa a aceleração. Essa força limite é 1,2 vezes 10 a 4. E a aceleração, ele diz para a gente usar o 10 metros por segundo ao quadrado. E daí, esse 10 aqui, a gente consegue tirar uma potênciazinha, um expoentezinho, diminuir um aqui. Então, vai ficar 1,2 vezes 10 na 3. E isso aqui vai ser quilômetros. 1,2 vezes 10 na 3 é igual a 1.200. Né? Tá a vírgulazinha aqui. 1, 2, 3. Então, a gente sabe que cada pneu suporta... Deixa eu ver como está no tempo. Cada pneu suporta 1.200 quilos. É uma tonelada, 1,2. Mas cada pneuzinho suporta 1.200 quilos. Daí a gente consegue... Vamos fazer assim, que daqui a gente meio que calculou. Vou botar aqui para também, como a gente estava tudo calculando o limite, né? Essa era a massa limite também, então, que cada pneu suporta. Daí eu sei, pô, um pneu suporta 1.200. Quantos pneus suportam 8.000? Certo? E a gente faz uma regrinha de 3 aqui. Barbadola. Aqui fica x vezes 1.200. Vai ficar, bom, fazer bonitinho. 1.200 vezes x vai ser igual a 8.000 vezes 1, que é igual a 8.000 mesmo. Daí a gente faz x, passa 1.200 por lá. Eita, caralho. 80 dividido por 12. Acho que isso dá um número quebrado. Mas super fazível aí na mão, né? Mas eu tô com preguiça. Nós não temos tempo. Então isso vai ser
6,666. O que ele está dizendo? Que a gente precisaria de 6,6666 pneus para suportar exatamente esses 8.000. Se a gente utilizar 6 pneus, ou seja, 3 pares. Essa é uma informação também que ele diz, que ele sempre vem aos pares, tá? Vai ser importante por quê? Porque se a gente usasse 6, ele suportaria menos que esses 8.000, vocês concordam? Então a gente vai ter que usar mais pneus, mais que 6. Tanto que é 6,666. Então a gente vai ter que botar mais um par de pneu para suportar esse peso todo. Então, por isso que a gente vai... A resposta certa vai ser 8, que vai ser a opção seguinte, né? Porque a gente pensa, eu tenho 3 pares. Daí, 3 pares não me serviram, então vai ser 4 pares, né? Essa é a ideia. 4 pares são 8 pneus. Certo, povo? Eu teria mais... Vamos ver quantas mais. Não muito mais. Algumas mais. Como eu demoro sempre. Mas eu vou fazer assim. Eu acho importante essas revisões, então eu sigo gravando essas resoluções para vocês terem, e daí quem quiser olhar depois, em algum outro momento, olhe aí, umas outras questõezinhas que eu acho legal, mais sobre dinâmica. Tá bem? Daí eu posto tudo lá no YouTube e era isso. Show?